Bom, esta aula tem como objetivo fornecer esclarecimentos sobre A. Metrificação, B. Rimas e esquema rímico, C. Ritmo e esquema rítmico, D. Estrofes, E. Versos clássicos, aliteração e assonância, junções e supressões. Bom, esse é o objetivo, sabendo que o estudo do poema envolve, evidentemente, muito mais elementos e também uma complexidade maior. Então, para apenas começar e introduzir as noções desses elementos, eu escolhi aqui um poema narrativo. Nesse caso, é uma epopeia muito conhecida, que são os Lusíadas. Aqui eu tenho a primeira estrofe dos Lusíadas. Essa primeira e a segunda estrofe são a chamada proposição, em que se fala do tema a ser estudado. Então, nessa primeira estrofe, o poeta vai falar sobre o primeiro assunto, que é a viagem às Índias, né? A viagem que o Vasco da Gama fez, costeando a África e passando pelo Cabo das Tormentas, ele chegou então à Índia, à China e ao Oriente. Na segunda estrofe, né, ele vai falar então de outro assunto, que é o assunto da história de Portugal propriamente dita. E nos quatro primeiros versos, ele vai falar assim, ele vai dizer como que houve essa expansão de Portugal, como que Portugal, sendo um país muito pequeno, um país pequeno lá da África, ele conseguiu se tornar uma potência mundial, ele conseguiu expandir o seu território, né? Lembrando que quando o Camões escreveu esse poema, né, muito provavelmente de 1540 a 1570, ele foi publicado em 1572, não dá para saber. Ele não fez isso de uma vez só, foi criando isso ao longo do tempo. Então, quando ele fez isso, Portugal era uma potência marítima e também o primeiro império colonial. Então, nos quatro primeiros versos, ele vai mostrar como que foi essa conquista, como que foi essa expansão marítima e territorial. E os quatro últimos versos, ele vai falar sobre os heróis de Portugal. Então, são basicamente três assuntos que aparecem na proposição. Então, o primeiro tema é a viagem do Vasco da Gama, e depois como que o Portugal se tornou um grande império, começando lá do começo, e depois os grandes heróis de Portugal. Certo? Então, antes de fazer a leitura, eu vou dar uma explicação breve de uma leitura de um poema, sabendo que os Lusíadas, ele, claro, foi escrito na língua portuguesa, e claro que a linguagem oral, né, a maneira do português falar é diferente da maneira falada no Brasil, e lembrando que mesmo no Brasil existem regiões diferentes, diferentes sotaques, e também é de se notar que no século XVI o sotaque do português não é o mesmo do século XXI. Então, antes de se ler um poema, nós temos que ter essa consciência linguística de como que eu vou ler esse poema, como que eu vou articular, sobretudo, as consoantes. Nós sabemos, por exemplo, que aqui no interior nós falaríamos as armas e os barões assinalados. Esse é o sotaque daquele R, né? O R que é usado no interior de São Paulo, que é utilizado também aqui em algumas regiões do Mato Grosso do Sul. Então, as armas e os barões assinalados. Não há nenhum problema se você for fazer essa leitura, mas eu vou fazer uma leitura utilizando a minha dicção, que para declamar o poema, eu procuro unificar os R's. Então, eu vou ler com o R, você usando colocando a língua bem na ponta do céu da boca, que é a palavra. Então, eu vou ler as armas e os barões assinalados. Então, veja que eu vou caprichar para que haja na declamação, eu possa
fazer um proveito maior, um aproveitamento melhor do R. O mesmo é o S. Então eu vou ter o cuidado de ao articular o S, fazer esse somzinho de S. Então eu não preciso nem falar um pouquinho mais a importância que existe isso na educação infantil da literatura para as crianças, no momento em que você vai ensinar como se articula as consoantes. É claro que cada região tem as suas consoantes específicas. E a criança ela tem que lidar então com isso, saber que a declamação ela tem ela é diferente, né? Essas articulações do som. Para vocês notarem como isso acontece de uma maneira natural, é só vocês observarem o que acontece hoje nas canções populares ou na música sertaneja mesmo. Observem que o R em voga agora é porta, é assim, né? O sertanejo hoje ele evita, e os cantores evitam falar armas, porta, então ele vai falar porta, alguma coisa como armas. Por que é assim? Porque existe há mais prestígio usar, e talvez uma sonoridade que seja preferida hoje é falar armas. Então, seria as armas e os barões assinalados. Então, mas também poderia ser as armas, como o carioca falaria, as armas e os barões assinalados. Então é uma escolha, mas o que é importante, se você fala porta, se você fala armas, observe que quando você for cantar uma música, você vai usar o padrão armas. E eu estou falando isso para que vocês prestem atenção naquela produção que acontece à volta de vocês. Então, preste muita atenção na maneira como os cantores estão articulando as consoantes, porque o professor ele precisa prestar atenção, muita atenção na articulação das consoantes. Então, não é para eu estou sugerindo então que você escolha uma articulação de consoantes, não é uma questão pedagógica, mas é para uma questão mesmo de harmonia. Então, o cantor sertanejo, você vai notar isso, ele vai conversar, ele fala porta. E ele vai cantar, ele fala porta. Né? Mas há cantores ainda que utilizam o padrão armas. Mas o porta você vai encontrar, o armas, você vai encontrar na música sertaneja mais antiga, mais de raiz, que você vai encontrar o R, que é o mesmo R falado no inglês, né? New York. Lá essa variação ela não é desprestigiada. Mas aqui ela é desprestigiada. Mas eu vou utilizar esse R da ponta da língua apenas por uma questão estética, para que os R's eles ficam sim, harmonizados e vocês possam notar o trabalho com as aliterações, certo? Então, com a musicalidade. Então, preste muita atenção então, no R e no S. Então, eu não vou falar armas, vou falar armas. Então, esse S aqui, para que a articulação se harmonize. Lembrando que o verso clássico ele busca sempre a harmonia. Então vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e Ásia foram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram engenho e arte. Então, já falei então sobre o assunto, vamos então à metrificação. A primeira coisa a ser observada é que aqui existe, Camões, quando escreveu os Lusíadas, né, ele foi planejado, então tinha uma regra, ele falou, bom, eu vou escrever esse poema épico, né, essa epopeia, mas todas as estrofes têm que ter 8 sílabas. Desculpa, todas as estrofes têm que ter 8 versos. Então você vai contar aqui, ó, você vai ver que tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Todas as estrofes têm 8 sílabas. Então isso é importantíssimo. Por quê? Para o espírito clássico, a harmonia e as regras são muito importantes. Eu já falei em sala de aula que o que vai conferir racionalidade ao verso são justamente essas regras, e não tanto as palavras que se utilizam, né? Mas então esse rigor, quer dizer, essa grande quantidade de regras que tem na poesia clássica, faz com que a poesia seja mais racionalizada e não tão e não carregue tanto na emoção. Então é o labor mesmo de se escrever os versos com regras que vai provocar então a racionalidade, esse sentido de racionalidade. Bom, além disso, ele pensou assim, bom, essa é uma regra. Todos os versos, todas as estrofes terão 8 sílabas. Bom, mas está em outra regra também. Vai dizer, bom, eu quero também que todos os versos tenham 10 sílabas. Veja que já coloca mais uma regra, mais um limite. Então, tem que pensar, tem que trabalhar. Então, aquele labor, aquele rigor. Né? Então, se vocês forem fazer a metrificação, vocês têm que buscar as 10 sílabas. E sabendo que, uma vez que tem 10 sílabas, vocês terão que fazer algumas decisões, que essas decisões é você fazer então essa junção. Então, geralmente quando aparece duas vogais, uma é forte, a outra é fraca, então há uma junção. Aqui, por exemplo, as armas e os. Né? Você não vai separar as armas e os barões. Você vai falar as armas e os. Então essa é a chamada sílaba poética, que é diferente da sílaba gramatical. Sílaba gramatical você separaria assim, as armas e os barões. Separaria aqui, né? A gramatical. Então a sílaba poética acontece esse fenômeno, que é a junção de quando aparece duas vogais. Se ela for fraca, então acontece uma junção. Nesse caso é ios. Eu tenho que ler assim, ios, ios, ios. Às vezes acontece também de uma vogal desaparecer. Quando é duas vogais iguais, ela desaparece. Então, como se fosse uma crase. Essas operações têm nomes específicos, mas para os nossos objetivos aqui, esses nomes não têm interesse para vocês em sala de aula. Esses nomes não há também importância, vocês não vão dar aula de teoria da literatura para os seus alunos. E se vocês tiverem interesse, então, isso pode ser obtido através da leitura de livros específicos sobre a teoria do verso. Então é só vocês observarem aqui que ele vai seguir o ritmo da fala, porque na fala nós falamos assim também. As armas e os barões. Nós não falamos as armas e os barões, assim ao soquinho. Quando tem uma vogal fraca e uma vogal forte, nós juntamos naturalmente. Então, as armas e os barões assinalados. Aqui, ó, que dá ocidental praia. Aqui sim, se força um pouquinho mais para que se dê os 10 sílabas. Que dá ocidental praia lusitana. A gente sente que poderia ser separado, né? Que dá ocidental. Mas para que se dê as 10 sílabas, você tem que então seguir a sílaba poética. Que dá ocidental praia lusitana. Que dá ocidental praia lusitana. Dá, veja bem, que o O quase desaparece. A gente chama isso de ditongação, né? Dal. O A aparece com mais força. Dal. Sobretudo porque aqui é forte, né? Essa sílaba é forte. Então o dá quase que faz desaparecer o O. E aqui também é interessante, ó. Por mares nunca diantes navegados. Algumas pessoas lê Dantes. É tão forte essa elisão, que pode acontecer uma supressão. Você pode suprimir o E, que não há problema nenhum. Você pode ler por mares nunca dantes navegados. Muita gente lê desse jeito. Por mares nunca dantes. Essa palavra dantes, ela já é conhecida de antes. Nunca dantes navegados. Mas vamos ler como nunca diantes. Nunca diantes, para dar mesmo esse som assim, diantes. Então, são essas as junções e as supressões, né, que vão acontecer, que vocês terão que tomar o cuidado e ter essa capacidade de fazer, então,
esses ajustes para que o verso tenha sempre 10 sílabas. Veja que essas revisões vão acontecer também na poesia mais simples, na poesia infantil, acontece isso. Vocês, de acordo com a idade dos alunos, vocês poderão falar sobre essa junção ou não, mas o professor precisa saber, justamente para que ele tenha a noção de sonoridade do verso. Bom, então já discorremos bastante em sala de aula sobre a escansão, né, que é a separação das sílabas. Não vou falar mais sobre isso. Bom, mas o Camões ele pensou, bom, todas as estrofes têm 8 sílabas. Bem, todas as estrofes têm 8 versos, desculpa. Mas também todos os versos têm 10 sílabas. A gente viu isso, todos os versos têm que ter 10 sílabas. Mas eu quero também outra coisa, eu quero que a acentuação ela recaia sempre na sexta e na décima. Aqui tem um erro, tá? Eu quero que a acentuação ocorra sempre na sexta e na décima sílaba. Vou acertar aqui. Então, vocês podem notar então que ele vai buscar então fazer aquela acentuação do verso de 10 sílabas na sexta e na décima, que é chamado de verso heróico, né? Decassílabo heróico. Olha aqui, ó. Sexta e décima, sexta e décima, sexta e décima, sexta e décima. Então, os 8.888 versos ele vai escrever buscando a sexta e a décima. Há casos em que ele acentua na oitava, mas é muito raro. Eu já falei sobre isso. Então, isso tem um significado específico na epopeia, mas nós não vamos falar aqui sobre isso, porque isso não nos interessa. Mas o que é importante é isso, que ele buscou então isso, a sexta e a décima. Então, todos têm sexta e décima. Os versos que não têm, que são acentuados na oitava, que é chamado decassílabo sáfico, ele tem uma razão para isso, tá? Ele tem especificamente uma razão. Nós não temos tempo, então, nem é o objetivo da sala de aula, aqui na sala de aula, para explicar isso. Mas o que é importante é isso. Veja, ele está buscando o quê? A harmonia, a simetria, e essa harmonia e simetria ela tem um sentido que eu já falei para vocês, que é a racionalidade. Então, diferentemente de um poeta que escreve sem nenhuma ordem, sem nenhuma regra, como poderia ser um poeta romântico, né? Ele vai escrever aqui então com muita regra. Então, essas regras fazem com que a expressão seja contida e não seja assim descabelada como os românticos. Mas eu vou lembrar também que os românticos, quando eles escreviam de maneira, quer dizer, fora da regra, aquilo também, quer dizer, escrever de uma maneira, vou dizer assim, descabelada dos românticos também era uma criação. Não era que eles escreviam de qualquer jeito, não. Aliás, os primeiros românticos eles tinham muita dificuldade, como é o caso do Almeida Garré, poeta português, de escapar da regra clássica, porque o Almeida Garré ele tinha uma criação tão forte no método clássico, que os primeiros poemas românticos dele ele não conseguia ser romântico. Só os últimos livros que ele conseguiu efetivamente ser um romântico, porque ele estava muito preso às regras. Então, sair das regras clássicas e passar para uma expressão romântica era uma tarefa muito difícil para o poeta lá do século XIX, que tentava fazer esse exercício. Então, quando eu falo assim, o romântico ele é descabelado, é porque aquela expressão descabelada ela é também uma construção consciente. Então, ele vai tentar criar a emoção afrouxando o verso, fazendo um trabalho, parece que é de afrouxamento e de menos rigor, mas existe também um rigor, né? Porque ele vai criar aquele sentido de emoção, vai tentar criar uma emoção muito forte através dessas operações. Então, são todas operações do intelecto, e você, quando estiver em sala de aula e for passar um poema, você tem que ter uma noção, então, do que você está apresentando, né? Como professor. Bom, mas o Camões não se deu por satisfeito. Ele falou, bom, eu quero também que as rimas elas tenham um esquema. Ele quer também que existe. Ele queria também que essas estrofes elas tivessem uma regra. E qual que é a regra? Veja aqui. Ele vai falar assim, olha, o primeiro verso vai rimar com
terceiro e vai rimar também com o quinto. Veja, os versos ímpares até a sexta, né? Nós sabemos que aqui tem 8 versos do primeiro ao sexto tem uma regra. Qual é essa regra? Os versos ímpares são iguais, ó. Tem o mesmo final, ó. Assinalados, navegados e esforçados. Os pares, segundo, ó. Lusitana, taprobana, humana. As rimas, nesse caso, nós diremos que os 6 primeiros versos, que nos 6 primeiros versos, as rimas são intercaladas. Por que intercalada? Porque eu tenho A, depois B. A, B, A, B. Então, são intercaladas. Mas elas são chamadas também de cruzadas. Intercaladas ou cruzadas. Tanto faz o nome, a nomenclatura. Certo? Mas por que esse A, B, esse C? Então, isso aqui é só você prestar bastante atenção. Veja, por que eu utilizei o A no primeiro? Porque é uma regra, eu começo com A. Sempre eu vou começar com a letra A. Então eu vou designar que todos os versos, todas as rimas que terminam com ados, vai ser A. Então eu vou ler o primeiro. As armas e os barões assinalados. Bom, ados é A. Leio o segundo. Que da ocidental praia lusitana. Olha, é Ana. Bom, não é ado, é Ana. Então vou seguir na letra do alfabeto. Então passo para o B. Então, tudo que terminar em Ana vai ser B. Continuando. Por mares nunca adiante navegados, só. Ados é o mesmo que um. Então eu repito o A. Já tenho. Se eu falei que ados é A, e aqui eu vou continuar. Vou dizer que ados é A. Passaram ainda além da taprobana. Ó, bana, já tem aqui, é B. Então eu repito B. Em perigos e guerras esforçados. Novamente a mesma lá, né? Da primeira e da terceira. Atos. E depois, em perigos, guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana. Eu volto com o B. Então vocês entenderam? Eu designei aqui o ados é A e o Ana é B. Então, ados A, Ana B. Muito bem. Aí no sétimo verso ele muda. E entre gente remota edificaram. Veja. Bom, não pode ser A nem B, porque A é ados. B é Ana. Agora eu tenho Aaron. Então eu tenho que passar para outra letra. Tem que usar o alfabeto. Então eu passo para o C. Então, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. O que eu tenho aqui, então? Uma rima. A rima aqui é emparelhada. Né? Então, sintetizando, o que o Camões ele previu? Bom, eu quero que as minhas rimas sejam os 6 primeiros versos serão rimas cruzadas. E o sétimo e o oitavo emparelhados. Veja a regra que ele criou para si. Então veja que é uma série de regras, existem outras, mas essas são as principais. Então, 1. Todas as estrofes têm 8 versos. 2. Todos os versos têm 10 sílabas. 3. Os versos de 10 sílabas têm que ter sílabas fortes na sexta e na décima. Certo? Todos eles têm que ser... As rimas, elas têm que seguir um esquema, uma regra. Qual é essa regra? Os 6 primeiros versos serão rimas intercaladas e os sétimo e oitavo serão emparelhados. Veja, todas as estrofes dos Lusíadas terão esse esquema. Mas veja aqui, mas isso não significa que todos os versos, todas as estrofes vai ser atos, navegados, Aaron e Aaron. Não, ficaria muito pobre se ele fizesse uma coisa dessa. Ficaria, sabe, uma batida muito forte de ritmo, né? de rima. Então, ele, claro, vai variar, mas o esquema continua o mesmo. Veja que aí ele já começa a segunda estrofe desse jeito. E também as memórias gloriosas. Veja, osas não tem. Porque nós temos lá, o que nós temos lá? O A, o que é o A? O A é ados. Né? O B é Ana. O C é Aaron. Agora ele vem com osas. O que eu faço? Bom, eu vou lá para o alfabeto. Tem que saber o alfabeto. Né? Então, osas agora é D.
daqueles reis que foram dilatando. Veja, ando não tem ainda o ando. Então eu vou para o e. A fé e as terras viciosas. Olha, osas é de, eu repito de, osas. De África e Ásia foram devastando. Ó, devastando está lá no e, então é e. E aqueles que por obras valerosas, ó, osas de novo, aparecendo, então é de. E se vão da lei da morte libertando. E assim sucessivamente. Agora, quando ele passa para a sétima, veja que qual que é a regra. A sétima e a oitava são emparelhadas. E aqueles, né, cantando espalharei por toda parte, ó, arte. Se a tanto me ajudar, o engenho é arte. Então eu passo para o F. E assim, claro, ninguém vai ser louco de fazer a escansão de todas as estrofes dos Lusíadas, certo? Evidentemente alguém já fez isso, mas não é o nosso caso. O importante é que vocês saibam colocar o esquema rímico. Então, como é que ficaria esse esquema rímico? Então, ele vai utilizar, você só pode se referir, se for fazer uma referência, o esquema rímico é esse. Ele vai utilizar nos 6 primeiros versos o esquema que as rimas são intercaladas ou cruzadas. Na sétima e na oitava, no sétimo e no oitavo verso, as rimas são emparelhadas. Então isso se chama esquema rímico. Se vocês forem escrever um poema curto, nós podemos até colocar assim, ó, A, B, A, A, B, né? A, B, A, B, A, B, C, C. É assim que a gente coloca. Ele vai seguir esse esquema rímico. Na segunda estrofe, o esquema rímico D, E, D, E, D, E F, F. Mas isso não é importante. Você ficar aí colocando essas letras, etc. O importante é você olhar para um poema e saber se as rimas são cruzadas, se elas são alternadas ou se elas são emparelhadas. E aí existe também um outro tipo de rima que é intercaladas, que é interpoladas, e também existe outras variações que pode ser utilizado, também não vem ao caso aqui. Depois, se a gente tiver um tempo, eu posso falar um pouquinho mais sobre outros esquemas de rimas. Mas o mais importante são esses, as rimas. Nesse caso, você vai se referir a como que é o esquema rímico do verso camoniano, no caso dos Lusíadas. Bom, nos Lusíadas, os 6 primeiros versos, as rimas serão intercaladas ou cruzadas. Os 7 e o 8 serão sempre emparelhadas. Bom, eu creio que aqui já devo ter falado sobre a aliteração e a assonância. Então é esse cuidado quando eu falei para vocês na hora de declamar um poema, é a mesma coisa que você vai fazer quando está cantando uma música. A música se vale muito das aliterações. As aliterações são a repetição de consoante em qualquer música, mesmo sertaneja, popular, vocês vão encontrar essa preocupação. Às vezes isso acontece, às vezes a pessoa que escreveu, ela escreve, ela já está com aquele ritmo, com essas sílabas, está tão como ele já compôs muita música, ou já ouviu muita música, que ele já está tão naturalmente dentro dele, né, de uma maneira mesmo inconsciente, que ele faz as aliterações sem se dar conta. Então, nesse caso, por isso que eu falei do R, observe como é importante o R, que vai falar as armas e os barões assinalados. Então nós temos aqui uma literação do R e o outro R aqui. As armas e os barões, repetição da consoante R. Então quando vocês forem observar as sílabas fortes, eu quero que vocês observem, sobretudo, as sílabas fortes. Então, as armas e os barões assinalar, que tem um L, né? Lá, o L. Primeiro, as sílabas fortes, que elas têm mais importância musicalmente. Depois, as fracas. As fracas também têm sua importância. Veja aqui o trabalho da consoante S. Então, ó, veja como o S ele também dá estabilidade. Ó. As armas e os barões assinalados. Veja que o S está presente no primeiro verso de uma maneira total. Né? Então, as armas e os barões assinalados. Você vai ler, você presta muita atenção nisso. Ó.
dá uma atençãozinha para o S. As armas e os barões assinalados. Veja o trabalho do S e do R. Então, as armas e os barões assinalados. As armas e os barões assinalados. Passando para o segundo verso. Que da ocidental praia lusitana. Que da ocidental praia lusitana. Que da ocidental praia lusitana. O trabalho com S continua aqui também. Né? Que da ocidental praia lusitana. Mas nós temos aqui o P muito forte, né? Praia. P aqui muito forte. E o T. Então, que da ocidental praia lusitana. Muito bem. O que tem aqui no verso de repetição de consoante? Nós temos aqui, olha, o T e o T aqui. Então, que dá ocidental praia lusitana. Mas como eu já falei para vocês, quando a gente vai estudar o verso, isso também vale para a música, se vocês quiserem cantar direito, preste atenção. O T, ele tem um irmão, que é o D. Então, T, a única diferença do T e o D é que o T é surda e o D é sonora. Então, nós chamamos isso de consoantes homorgânicas. Então, elas são irmãzinhas e os poetas utilizam muito isso, né? O T e o D. Então, preste atenção que aqui o T e o D eles formam também uma aliteração. Então, quando você vai trabalhar com aliteração, não é aquela literação gramatical, não. É a literação também pensada poeticamente. O T e o D, eles são irmãos e eles são articulados. Observe o trabalho do T e o D. Porque nós temos aqui o D aqui também. Né? Então, veja, o D, o D aqui também, aqui o T e aqui o T. Veja como ele vai ser importante para a sonoridade do verso. Que da ocidental praia lusitana. Beleza, pessoal? Falando em consoantes homorgânicas, nós temos aqui também o P, o B e o P, que também são irmãos. O P é a surda e o B é a sonora. Veja que quando eu falo barões e eu volto para praia, eles também estão numa articulação aí sonora. Eu vou ler os dois versos para vocês sentirem agora o P e o B. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana. Então, veja que é tudo uma construção. O poeta vai experimentando, não é que ele fica pensando, ele vai experimentando. Olha. Então, o P lá em cima e o B lá de barões e o P aqui tem importância. Tem importância para quê? Não que eles tenham um significado específico, não vamos ficar pensando, vamos pensar no significado melódico e sonoro. Isso que é importante. Vamos para a terceira e depois eu encerro isso aqui. Olha, por mares nunca dantes navegados. Então, por mares nunca dantes navegados. O que nós temos forte aqui? Vamos ver então. Por mares nunca dantes navegados. Então, o S aqui, né? Novamente, o S fazendo esse trabalho de harmonização, né, do verso. Então, por mares nunca dantes navegados. Por mares nunca dantes navegados, o S fazendo o seu trabalho. Agora, vamos observar aqui outra palavrinha, outras palavrinhas, outras consoantes que elas têm uma importância, que é o M e o N. O M e o N são consoantes que elas são nasais. E N. Então, as crianças elas têm uma dificuldade tão grande com o M e o N, elas confundem o M e o N, porque eles, para nós que já dominamos a língua, nós sabemos distinguir o N e o M, então, na e me. A articulação é diferente, né? Você vê que o N, né? A língua bate lá no céu da boca e o M, ele sai da compressão dos lábios. Mas os dois têm o ou seja, eles são nasal, você precisa do nariz, né? Sai pelo nariz. Então, esse verso ele é todo nasalizado. Então, eu vou exagerar para vocês só sentirem, né? Por mares nunca antes navegados. Vou analisar, ó. Por mares nunca antes navegados. Então aqui nós temos um verso nasal, em que há uma ênfase na nasalização. Então, por mares nunca antes navegados. Bom, essas são as aliterações
vocês vão testando nos versos. Procure lá no Batatinha, quando nasce, que também existe isso. Na Cravo brigou com a Rosa. E, sobretudo, nas parlendas. Faça aí uma análise, por exemplo, na parlenda Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo, tem todos os elementos aqui que eu estou mostrando aqui na poesia do Camões, você vai ver nas parlendas do Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo. Bem, uma outra coisa importante são as assonâncias, que é as repetições de vogais. A repetição de vogais tem muita importância na poesia, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso na poesia clássica, mas só para vocês chamarem a atenção, para você chamar a atenção do que existem vogais que elas são mais abertas, que nem o A e o E. A e E são vogais abertas. Isso é muito importante para a poesia. O poeta utilizar o momento em que as vogais são A, e o momento em que elas são fechadas. O, não, I, O, U. Então, I, O, U, fechadas. A e E são muito abertas. Para quê? Para fazer o contraponto, né? O contraponto dos sons, mas elas têm significado às vezes nos poemas clássicos. Não vou entrar nesses detalhes agora. Vamos pensar apenas como uma harmonia, um trabalho de harmonia entre vocais abertas e fechadas. O Camões trabalha muito bem isso. Então, observe então. E como eu já disse, vamos olhar primeiro as vogais tônicas. Então, as sílabas tônicas elas têm mais importância. E depois nós podemos olhar para o restante dos versos. Veja, ó, as armas e os barões assinalados. Então, nós temos aqui o A, e o sexto verso, aqui os barões, fecha, e depois abre, né? Então, as armas e os barões assinalados, o A e o O, que dá ocidental, praia, lusitana. Veja aqui que o A predomina no segundo verso. Ó, esse O, do, ele quase você não pronuncia, você fala que dá ocidental, praia, lusitana, que dá ocidental, praia lusitana, aparece o A com muita força. Então, o A aqui apresenta então, uma abertura. Claro que já falei para vocês, tem um significado. Vamos pensar só no trabalho das vogais abertas. Por mares nunca antes navegados, novamente o A. Ó, passaram ainda além da Taprobana. Aqui é o A, mas esse A, vamos pensar que o A, assim como a consoante, por causa do N e do M, ele vira AN. Veja que é uma vogal, an. Então ele vai combinar então com as consoantes, né? Então é aberto o an, ele é aberto, mas ele não é tão aberto como o a e o e. Então o a é mais aberto, o e é mais aberto, depois o an é aberto, mas não é tanto, né? Você pode ver isso, o trabalho que você faz com a boca. Ó. Quando você faz a, e, você fecha aqui, né? Você faz um fechamento aqui embaixo, nas cordas, na garganta, e você nasaliza e não sai tão. Então aqui nós temos a presença desse né? Passaram, ainda, além, o en, né? Da taprobana. Você vai falar como italiano, taprobana, né? O italiano falaria assim, taprobana. No português, nós nasalizamos sempre quando uma vogal está perto do N. Então, a vogal, se ela está antes ou depois, nós nasalizamos. Isso é uma característica do português, né? Da língua que o brasileiro pegou. Então, passaram esse ran, veja, ran, a gente, né, por causa desse M, a gente lê ran. E aqui o taprobana, a gente vai ler taprobana. Um italiano que na língua italiana, como não tem isso, ele vai ler taprobana. Vai falar assim, taprobana, o italiano, mas nós lemos taprobana. Esse é o mesmo exemplo do caso do estado de Roraima. Então, a Globo fala Roraima, né? E não Roraima, né? Por causa do M. Por que eles falam Roraima? Bom, convencionou-se falar Roraima, talvez porque os indígenas falam Roraima, né? Mas se nós fôssemos seguir a regra portuguesa, que é a analisação, com a analisação nós teríamos que ler Roraima mesmo.
Esse seria, assim, nós não podemos dizer que existe o correto na língua, porque a língua ela é móvel, a língua ela funciona de acordo com os processos. Os processos linguísticos acontecem pela fala, então a fala vai atualizando a linguagem escrita. Então hoje convencionou-se falar Roraima. Roraima. Então, já falei muito provavelmente porque os indígenas falam Roraima. Mas no português mais castiço nós teríamos que ler Roraima. Qual é o certo? Nenhum dos dois, né? Desculpa, os dois estão corretos, não nenhum dos dois. Você pode falar tanto Roraima quanto Roraima. Ninguém pode dizer que uma coisa está certa e que a outra está errada, porque isso não foi oficializado ainda, certo? Bom, por hoje é só. Eu creio que já falei sobre todos eles e o tempo também já se esgotou. Tem